Este é o fim dos empregos bem remunerados na área de TI. Um textinho aqui do Adash Gupta, 25 minutos aqui. Eu acho que é interessante esse texto, porque ele tem um pouco de relação com aquilo que a gente tem conversado bastante ultimamente, né? Sobre o uso da IA e como que isso vai impactar. Eu acho que um dos pontos mais impactados vai ser a questão salarial. Eu realmente acredito nisso. Vamos dar uma lidinha aqui pra gente ver como é que tá. Este campo é um desastre agora, mas há algo. Aí vamos ver qual que é o raciocínio dele. Houve um tempo em que as pessoas consideravam cientistas da computação e desenvolvedores de software como deuses. Eles estavam arrecadando dinheiro, as empresas estavam correndo para contratar e as startups estavam recebendo financiamento de todos os lados. Mas as coisas mudaram agora. Grandes empresas de tecnologia como Google, Amazon, Microsoft e IBM estão cortando custos agressivamente. Até a IBM está planejando demitir milhares de pessoas nos Estados Unidos e montar equipes offshore na Índia. O mercado de desenvolvimento nos últimos 2-3 anos não é mais o mesmo. Na década de 20, especialmente durante a pandemia, as contratações atingiram o pico histórico. Conseguir um emprego na FANG era muito mais fácil, mas hoje em dia você vai ter dificuldades e vai precisar se esforçar muito mais. Felizmente não fui afetado por muitas das demissões em massas, mas observei um claro declínio na demanda de profissionais de TI em empresas baseadas em serviços e produtos. Cara, ele fala algo assim que a gente já falou bastante. Durante a pandemia houve um excesso de contratação e esse excesso de contratação resulta em uma enorme quantidade de layoffs, né? Empresas mandando setores inteiros embora por causa de excesso de pessoas trabalhando, equipes com 35 pessoas, times com 80 pessoas. Cara, isso tem acontecido, a gente tem visto isso muito muitos relatos disso. E ele tá falando um pouco disso, ele tá falando um pouco do fato de que essas empresas agora estão planejando diminuir a quantidade de profissionais contratados e também, assim, que hoje em dia tá mais difícil de se você conseguir um emprego, né? Isso aí também é outra coisa que tá muito comum. Mercado super saturado. O mercado está super saturado graças aos influenciadores do TikTok e do YouTube que inundaram a internet com vídeos do tipo Um Dia na Vida de um Engenheiro de Software. O setor ficou excessivamente glamorizado. Configurações sofisticadas de trabalho em casa, comida de graça no escritório e salários de 6 dígitos faziam com que parecesse o emprego dos sonhos. Cara, eu acho que ele está atribuindo aos influencers, mas eu não atribuiria tanto não. Pode ter tido alguma coisa assim, mas não acho que foi isso o ponto, né, que fez as pessoas quererem procurar mais empregos na área. Pelo menos não acredito. Com a facilidade de começar, basta abrir o YouTube e começar a programar, uma enxurrada de desenvolvedores júniores entrou no mercado. Muitos do que começaram durante a pandemia agora conseguiram cargos de nível médio a sênior, tornando ainda mais difícil para desenvolvedores ingressarem. Uma das lições mais importantes que as empresas aprenderam com a Covid-19 foi que podiam terceirizar o trabalho por uma fração do custo. Hoje, a maioria das empresas tem excesso de pessoal. Embora a maioria das empresas tenha excesso de funcionários, por que Elon Musk fez um layoff de 80% dos funcionários do Twitter? Elon Musk deu o tom demitindo mais de 6 mil trabalhadores do Twitter, agora X, e outras empresas o seguiram. Agora, com a inteligência artificial assumindo muitas tarefas de codificação, as pessoas estão assustadas e se perguntando: e se eu for o próximo? E é válida a pergunta, embora eu já tenha dito, eu não acho que isso vai acontecer da forma como está sendo desenhado. Eu pelo menos não acredito nisso. Mas curiosamente fiz uma postagem ontem e recebi várias respostas de ótimos desenvolvedores. Just what the kidding of apps, web coding offers in YouTube NX. Você pode entender. Apenas assistindo alguns tipos de vídeo de web code oferecido no YouTube e no X. Você pode entender quão ridículo é isso. Landing pages banais, jogos de cobrinha, codificado 200 vezes.
SaaS simplistas. O comentário acima é de Belcor, é muito verdadeiro. A IA não está substituindo desenvolvedores. Aqui é onde eu estou falando várias vezes. Ela está redefinindo o que significa ser um. Tarefas simples de programação podem se tornar obsoletas, já estão, mas sempre haverá demanda para aqueles que conseguem resolver problemas complexos e inovar. Criar landing pages ou lógicas básicas é para hackathons, mas no mundo real lidamos com códigos que gerenciam bilhões de dólares, alimentam sistemas bancários e lançam satélites. A IA não atingiu o estágio em que pode substituir totalmente a resolução de problemas do pensamento crítico. Cara, saiu uma pesquisa recentemente, saiu um texto, talvez no próximo vídeo eu possa falar sobre ele, onde os engenheiros do YouTube, do Google, estão afirmando que 25% do código desenvolvido hoje, ele já é escrito por IA. Só que tem um ponto, eles não falam qual é a porcentagem, qual a importância desses 25%. O que está fazendo esses 25%? Se o restante, se todos os 75% restante, eu fiz a conta certa, tem 6, forem as coisas mais importantes, então tá tudo bem. Você automatizar. A gente tem que entender que esse processo de automatização de processos, isso é uma coisa muito antiga. Isso não é agora porque a gente está usando IA. Se você está programando em algum framework mais robusto, Ruby on Rails, Laravel, você já tem comandos ali e automatizam parte do código, exatamente para você não ter que ficar reescrevendo ele. Então, se esses 25% do que é reescrito hoje for relativo a esses trabalhos que podem ser automatizados, e eu acredito que esses 25% estão dentro disso, porque eu também tenho usado bastante nesse sentido, eu não sei precisar ainda, mas eu imagino que algo em torno de 25% a 30% do que eu faço hoje está sendo feito por IA por causa disso, porque são tarefas que podem ser automatizadas, são tarefas relativamente simples que podem ser automatizadas. Todo o restante que eu, até agora, nas experiências que eu fiz, que eu vi a IA atuar de forma um pouco mais complexa, ela não foi eficiente. Ela pode, você dando a direção para ela, olha, eu preciso elaborar piriri pororô, que faça isso, isso e aquilo, que funcione no contexto XYZ, ela vai conseguir te dar alguma resposta. Mas agora, se essa resposta vai ser eficiente para você, se vai ser o suficiente, aí são outros 500. São outros 500, entendeu? Então, essa coisa da IA não está nesse momento de ainda roubar emprego, de ser autossuficiente, de ser um resolutor de problemas, eu acredito também que não está. Eu particularmente considero que não. Mas sim, se você depende da IA e age como se não tivesse cérebro, o ChatGPT fosse seu cérebro, você está ferrado. Vai ser substituído, você vai perder seu emprego. Isso com certeza. Porque você pode usar a IA, mas você tem que ser capaz de resolver qualquer problema sem o uso da IA. Mesmo que você demore mais. O IA tem que ser o uso de inteligência artificial tem que ser para você uma ferramenta. Para agilizar o seu processo, você precisa ter pelo menos uma noção do que você tem que fazer para poder passar para a IA. Aí eu acho ok o uso dela. Agora, se você está usando a IA como muleta, na base do erro e acerto, aí talvez tenha uma coisa errada. Isso aí realmente eu tô falando sem ser demolidor. Eu não acho que você tem que ser o Mega Blaster, Pica Blaster programador que sabe fazer tudo lit code. Eu não sou esse tipo de gente. Eu acho que você tem que fazer o que te dá na ideia, assim. Mas esse ponto eu concordo. Mesmo tarefas um pouco mais complexas, simples, você pode mandar a IA fazer, mas tem que saber como resolver ela. Mas, você está vendo, você é muito melhor que LLM, não perca a cabeça. Mas é verdade que a oferta de desenvolvedores supera muito a demanda. Você pode verificar os dados de emprego mais recentes e ver o declínio. Demanda por desenvolvedores, número de novos trabalhos postado por software developer. Também daria um número aproximado. Em um país como a Índia, mais de 300 mil graduados em ciência da computação entram no mercado de trabalho todos os anos. Mas será que a Índia ou as empresas indianas conseguem absorver esses 300 novos mil funcionários anualmente? De jeito nenhum. No máximo 50, 80 mil conseguem empregos decentes, e mesmo assim 80% deles recebem salários irrisórios em comparação aos padrões globais. Muita empresa de outros países tem contratado pessoas na Índia
Um ponto importante, inclusive eu já comentei, um dos motivos pelos quais a contratação de programadores brasileiros tem um pouco de relação com essa questão da Índia, inclusive. O fuso horário na Índia ele é muito grande. Então, quando você está na União Europeia e você procura uma outsourcing na Índia, faz total sentido porque eles têm um fuso horário um pouco mais próximo. Ainda assim vão haver diferenças, mas o fuso horário deles acaba sendo mais próximo. Agora, quando você está nos Estados Unidos, o fuso horário deles é muito diferente. É onde contratar pessoas da América do Sul é melhor para eles. Porque o fuso horário, dependendo do lugar nos Estados Unidos hoje, o fuso horário nosso vai ser de 4 horas. Mas é no centro, né? No centro dos Estados Unidos ali. CST. Central Time. Esse o horário central. E aí sim, ali o fuso horário vai ser entre 4 horas, no máximo 4 horas. Mas todo o restante dos Estados Unidos, o fuso horário máximo é de 2 horas. Né? Em costa leste oeste, se eu não estiver enganado. Também na leste ali, Nova York e tal, o fuso horário é de 2 horas. Então, para eles é excelente. Eles vão ter um funcionário trabalhando remotamente, mais barato, muito mais barato. E vão ter esse cara ali com um lapzinho, um overlapzinho de 2 horas só. E é importante entender isso também. Vamos botar aqui uma... Não sei traduzir para fuso horário máximo de 2 horas na... Siri ficando doidona. Mas assim, se você pensar que de repente você vai ter um profissional, um programador dos Estados Unidos hoje, assim, um sênior, vai ganhar ali entre 6.500 dólares por mês. Se você contratar um dev na América Latina com o mesmo nível de senioridade possível, você está tendo uma economia de 1.500 dólares que vão lá no futuro, lá na frente, lá no final do ano, vão render para você 10 mil dólares por mês. Aí você multiplica isso pela quantidade de desenvolvedor que você tem, você vai ter lá uma economia talvez de milhares, talvez até de milhões de dólares. Então para eles é excelente negócio, é um excelente negócio. Muito bom para eles isso, entendeu? E às vezes a gente fica pensando, pô, o cara paga, por exemplo, um salário médio de uma consultoria hoje, aí tá girando em torno de 4.500 a 5 mil dólares. Se eles acharem um programador ganhando 4.500, para eles é um salário ok, é muito barato. É talvez o que eles pagariam para um júnior lá, eles estão pagando para um sênior na América Latina, brasileira, Argentina, Uruguai. Para eles é excelente. Já vi milhares de candidatos fazendo fila para apenas algumas vagas. Às vezes mais de 3 mil pessoas para 4, 5 vagas de emprego. Essa é a realidade brutal do mercado de trabalho atualmente. Mais de 300 mil engenheiros formam uma fila, walk interview, uni. Caramba, entrevista presencial ainda. Pra você dirá algo, mais um dia, mais um alarmista. Mas deixa eu te contar uma coisa, esta ainda é o melhor momento para se estar vivo. Há muitas oportunidades por aí, tudo se resume à mentalidade. Existem 2 tipos de desenvolvedores. Desenvolvedores da mentalidade de escassez, eles acreditam que tudo acabou, que o mundo está entrando em colapso e vivem com medo. Desenvolvedores de mentalidade de mudança, essas pessoas se adaptam, evoluem e sobem na vida, não importa o que aconteça. Aí veio um papinho de coach aqui, né? Pessoas como Levels.io são um exemplo perfeito. Elas identificam tendências antes que elas explodam e capitalizam em cima delas. O Levels.io é um cara que é um desenvolvedor, né? E ele tem trabalhado muito com inteligência artificial. Ele fez um joguinho, ele fez umas outras ferramentas de inteligência artificial com extensão de imagem, né? Manipulação de imagem e tal. E ele é um cara que, com programação simples, muitas vezes PHP, JavaScript, HTML, ele está fazendo milhares de dólares por mês, né? Teve um podcast que ele participou que ele comentou algo em torno de 200 mil dólares por mês, com simples páginas de HTML, CSS e PHP. Então, realmente, assim, nesse sentido, ele é um bom exemplo de uma pessoa que não está esperando. Ele vai lá, ele identifica uma tendência, ele faz algo em cima rápido, entrega, põe para rodar, não fica pensando se está bom ou se está ruim, e deixa os resultados falarem por si. E nesse aspecto, ele é muito bem sucedido. Eles não estão presos reclamando da perda de empregos. Eles estão lá fora construindo, inovando e ganhando dinheiro, enquanto outros entram em pânico. Tudo bem, está dono, o Fly Peter, esse aqui é o joguinho dele de aviãozinho, eu nunca
fiz um jogo anteriormente. E aí eu apenas fiz o meu próprio simulador de voo 100% com o cursor em 3 horas ajustando uma coisa ou outra. Realmente foi um negócio incrível. Você precisa usar sua capacidade de pensamento crítico para descobrir seu próximo lugar favorito na internet. Mesmo os melhores algoritmos levam tempo para encontrar a última tendência, mas você pode detectá-lo antes porque você sabe. Seu cérebro é 100 vezes mais poderoso do que uma LLM. Você pode usá-lo com sabedoria. Copiar e colar do Stack Overflow não vai funcionar mais. Não vai mais funcionar. Os empregos na área de tecnologia não estão desaparecendo, eles estão se transformando. Nisso eu concordo. Se você ainda está esperando que as empresas distribuam empregos como fizeram em 2020, você está atrasado. Pronto. Aqui eu concordo. Eu realmente acho que a gente está num período de TI e você precisa produzir coisas. Eu não tô falando sobre ser empreendedor. Eu não tô falando que você tem que ir lá e desenvolver um SaaS e botar esse SaaS para rodar e vender serviço e ficar milionário. Não é isso que eu tô falando. Mas você vai estar mais perto das oportunidades de trabalho se você o fizer. Se você pensar um sisteminha que seja um CRUD, começa com CRUD, depois vai elaborando algo um pouco mais complexo. Mas se você está tentando desenvolver algo e botar em produção, você vai estar muito mais perto de uma vaga de emprego do que se você não o fizer. Isso é batata, isso é certo. Ah, o recrutador não vai olhar meu GitHub. Cara, talvez não, talvez sim, você não sabe. Mas não é sobre olhar o GitHub. É sobre na hora que você participar da entrevista, você passar a confiança necessária para você conseguir aquela vaga. É aonde eu acho que muitos desenvolvedores com menos experiência, desenvolvedores juniores, por exemplo, falham. O fato de não praticarem, o fato de não tentarem fazer, de ficarem só seguindo o curso e não se prepararem para os possíveis erros que acontecem e problemas que acontecem no dia a dia, faz com que essas pessoas não estejam preparadas. E essa falta de preparo, eventualmente, vai resultar em uma falta de trabalho também. Porque, cara, é imprescindível. Eu tenho uma empresa. Contratei lá o senhor Dev Júnior. Esse Dev Júnior ele vai ter um período pra mim que ele vai me custar ali um aprendizado. E eu vou entender, 2, 3 meses ali eu vou bancar esse cara pra ele adquirir o conhecimento necessário e aí ele começa a me render. Mesmo sendo Júnior. Existe um engano muito grande das pessoas em achar que um Dev Júnior não tem que render. Ele tem que render, ele tem que ser capaz de cumprir pelo menos com as tarefas de um Júnior. Então se depois de 3 meses esse cara até consegue cumprir com as tarefas de um Júnior, mas ele não apresenta evolução, eu vou dispensar essa pessoa. E eu não vou dispensar essa pessoa porque eu sou bom, porque eu sou ruim. Vou dispensar porque eu preciso que essa pessoa evolua para que o meu negócio evolua junto com ela. Eu preciso dar espaço para pessoas que vão me render financeiramente em algum momento, mais do que simplesmente um cara que vai fazer coisas simples o tempo todo. Então, tem até a brincadeira, né, do júnior de 5 anos, né, que o cara não consegue evoluir. É um pouco sobre isso. Então, se você produz coisas... Você vai usar inteligência artificial, não sei. Mas se você é um desenvolvedor que produz alguma coisa e põe alguma coisa em produção e essa coisa, mesmo que não te renda dinheiro, mas tá lá, tá rodando, né? Tá rodando sem erro, você, né, providencia novas funcionalidades, cara, eventualmente você vai tá mais próximo sim das vagas por questão de, igual eu tô falando, de você estar um pouco mais preparado para os problemas que você pode enfrentar. Né? Enfim, esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga. Esse assunto não vai acabar agora. Eu acho que 2025 vai ser um ano muito difícil para o mercado de TI em si, porque a gente está vivendo agora o auge, né, das LLMs, né? Então a gente tem agente de coding pipocando para tudo quanto é lado. A JetBrains está mandando a dela, o Google está mandando a dela, o cursor já tá aí, tem várias outras surgindo, então eu acho que assim, esse ano ainda vai ser muito difícil. Eu acho que esse ano ainda vai ter muita conversa, vai ter muito assunto relacionado ao mercado de trabalho, a como os desenvolvedores estão se portando. E aí eu acho que a partir do ano que vem, sim, a gente vai ver uma adaptação um pouco mais resolvida. Aí é esperar pra ver, né, como é que vai ser assim os próximos anos, né, o próximo ano e o período que a gente tem.
Bom, e você, o que você acha? O que você pensa sobre o uso de inteligência artificial? Como você acha que você pode ganhar dinheiro com inteligência artificial, ou como sendo um programador ou um engenheiro de software? Não esquece de curtir o vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Cara, é muito importante pra gente que tá começando agora. Tá muito legal o engajamento, um pouco engajamento que a gente tem, então assim, bem satisfeito. E esse tipo de coisa que, né, faz com que eu continue procurando novos conteúdos. E é isso, assim. Valeu, até mais.